E aí, pecuarista, tudo certo? O AgroBrasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o AgroBrasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família AgroBrasil comigo. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o mercado do boi. O mercado começa a semana perdendo aquela sustentação, aquele suporte nos R$330. Tem nova referência de preços para a arroba sendo negociada, principalmente no estado de São Paulo, mas é uma tendência que também acontece em outros estados produtores. A gente vai entender por que e o que deve acontecer, principalmente daqui para frente, nessa conversa agora que vamos ter com o Iago Travagini, analista lá de mercado da Agrifato. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente. E perdeu força o mercado, Iago, o que está acontecendo? Bem, boa tarde todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas. Boa tarde, Alexander, sempre um prazer falar com vocês aí. E bem, acho que é um mercado bem diferente do que a gente tinha no dia 19 de novembro, que acho que foi a nossa última conversa, né? Naquele momento a gente tinha uma arroba que já superava R$50 de alta e até o dia final a gente até comentava que o curtíssimo prazo eu ainda achava que poderia vir mais e a gente veio aí a um aumento de R$60, a arroba chegou a valorizar, né, nesse período. Só que agora o mercado, principalmente ele desde quarta-feira, ele começou a ter um gosto amargo. Por quê? A gente subiu muito forte, sim, a arroba conseguiu uma sustentação muito boa pelo choque de oferta que foi promovido pelas decisões tomadas em setembro e outubro, que tanto o frigorífico quanto o pecuarista tomou naquele período. Essa decisão causou esse choque de oferta em novembro. Só que o mercado, como teve que se reajustar e subir muito, agora ele está tendo que se reajustar novamente. Por quê? Primeiro, porque chegou nos 330 a partir ali da terça, quarta-feira, muitas compras foram efetivadas, então os frigoríficos conseguiram comprar bem em São Paulo e em Minas Gerais, no patamar aí de R$325, R$330. Ao mesmo tempo, em outros estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, a referência chegou a seus 320 em determinado momento ali da última semana, só que com essas compras bem efetivadas e alongando bem a escala, automaticamente a partir da quarta, quinta-feira, os frigoríficos começaram a sair das compras e também a diminuir o preço que eles aceitariam pagar no animal. A gente viu 330, né? Começou a voltar 320 no balcão, 315 no balcão. Então hoje a gente já fala de uma referência para quem quer negociar e, digamos assim, tem que negociar com o frigorífico hoje pede uma referência de 315 em São Paulo para começar a negociação. Diferente daqueles outros em que a gente acaba efetivando uma negociação que realmente tem uma necessidade maior, que está com uma escala menos alongada, então hoje a gente tem para esse frigorífico uma referência de R$320. O cenário é bem diferente do que a gente tinha lá atrás, justamente por conta dessas escalas alongadas, mas também por conta do comportamento da carne no atacado. Quando você fala de escalas alongadas, quantos dias, Iago? Então, no auge ali daquela escassez de oferta, a gente estava falando de 4 ou 5 dias úteis. Hoje, a gente fala de uma referência de mais ou menos 10 dias úteis de escalas completas em São Paulo. Então, alongou bem. 10 dias, isso significa que tem, em média, escalas para até meados de dezembro. Exatamente, até ali dia 17, dia 20 de dezembro, então eles já estariam, digamos assim, completos nessas escalas. Óbvio, a gente tem que ficar atento, obviamente, com aqueles furos de escalas, pulo de escala, às vezes ele consegue encaixar, mas na média, considerando o que a gente observa aí, é em torno de 10 dias úteis. Ok, as escalas aumentaram, mas e a demanda? Esse é outro ponto aí que na nossa visão aqui era o que a gente já temia naquele momento, naquele dia 19 de novembro, quando eu conversei com você, que é o principal motor, digamos assim, para uma alta do boi gordo, para ele conseguir ultrapassar maiores valores. Porque, e na verdade, o que na nossa visão é que barrou um pouco também essa alta. Por quê? A partir ali da última semana de novembro, as
a valorização constante que começou a ter o atacado começou a perder força. Então, a carcaça casada do bovino no atacado, que chegou a valorizar de 16 até 19,50, começou a perder força. Na última semana, o preço não caiu, mas começou a ter um estoque maior, o giro de negócio foi menor porque o estoque começou a acumular. E nessa primeira semana de dezembro, final da semana passada, a gente viu um reajuste para baixo. Então, numa semana que a gente teve recebimento de 13º, recebimento de salário, então preparação, digamos assim, para esse final de ano, por conta dos estoques que começaram a acumular na última semana de novembro, os frigoríficos aceitaram um reajuste por parte dos varejistas para que a carcaça viesse a 19,20, 19,30 o quilo. Ou seja, numa semana que normalmente é para ter uma melhora de comercialização, a gente enfrentou aí uma desvalorização por conta do aumento de estoque. Então, o cenário que acabou se desenhando e que a gente vê no atacado agora é um cenário de maior dificuldade para ultrapassar os 19,50 numa visão, num cenário muito parecido com o que a gente tinha lá em agosto, julho desse ano. Ô Iago, e essa movimentação em São Paulo, você disse que se repete, né, nos outros estados também. Dá um exemplo de preços para gente. Depois de atingir os picos, para quanto que voltou? Bem, São Paulo, né, a gente bateu 330 hoje, falo como referência para balcão 315, a gente teve referência de balcão ali de negociação 330, com liquidez em São Paulo. Mato Grosso do Sul, a gente teve oferta e balcão, muito animal sendo negociado a 320, hoje a referência já é 310. Goiás também 320, hoje a referência já é 310. Então, com o alongamento das escalas, principalmente nesses 3 estados e Minas Gerais também, que a gente bateu 330, 325, e hoje é uma referência de 315, 310 reais para ir a negócio. Então, a gente teve um recuo de mais ou menos aí 10 reais em média, 10, no máximo 15 reais em média, nesses estados mais próximos aí de São Paulo. Muito bem. Bom, a gente está falando de um comportamento tímido de demanda no início de mês, mas a gente pode ter aquele tradicional comportamento de compras para as festas de final de ano, e isso ainda pode impactar nos preços, Iago? Bem, a gente provavelmente, assim, o que normalmente acontece, né? Quando a gente chega aí na segunda quinzena de novembro, e nesse período de segunda quinzena, historicamente a gente começa a ver uma movimentação muito mais intensa do atacado, que acaba refletindo no boi gordo. Não à toa, o melhor mês assim, para o atacado de precificação costuma ser novembro. E por conta do que, né? O frigorífico, os frigoríficos, não só os frigoríficos, mas os atacadistas, os varejistas, começam a fazer estoque e vão ao mercado para se abastecer para o final de ano com um mês de antecedência. Então, o estoque para o ano novo e para o Natal, ele já está, de certa forma, formado. Então, quando você olha para esse estoque formado ali, a partir da da segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro, a tendência é que a gente não envie muito mais carne do que a gente tem hoje. Então, essa forma de comercialização, de preparação, processo de fim de ano, ela perde volume a partir agora da segunda quinzena de dezembro e principalmente a partir do dia 10 de dezembro, que é o que a gente normalmente, historicamente, vê para a movimentação do boi gordo. Quer dizer, tecnicamente o mercado já está preparado e, portanto, tecnicamente é pouco provável que a gente veja evolução nos preços da arroba, então, Iago. Exato, assim, pensando do ponto de vista que a demanda pressionaria, dificilmente a gente vai ver aí uma alta para a carcaça casada, para o boi gordo nesse mês, agora nesse final de mês de dezembro, pensando só nessa demanda de final de ano. Talvez, se a demanda de final de ano for o suficiente para enxugar o estoque, o que eu acho muito difícil que aconteça, aí sim a gente pode ter uma pressão de preço do boi gordo. Mas isso, assim, é um grande talvez, porque é difícil que aconteça. A gente normalmente tem estoques muito bons para esse final de ano, para não faltar desabastecimento e tudo mais. Então, é melhor, os varejistas, eles compram justamente pensando nessa demanda de final de ano para ter estoque, para não perder dinheiro, digamos assim. Muito bem. Agora, a pressão negativa pode continuar? Já que pressão positiva está cada vez mais difícil, mas uma queda pode acontecer, Iago? Então, aí a gente vai ter que observar como é que vai ser esse comportamento nesses próximos dias, mas a queda já está acontecendo. Eu acho que, assim, a gente pode continuar a ver
é um movimento de pressão por parte do frigorífico para querer forçar uma queda maior, mas particularmente eu vejo uma sustentação muito boa para o boi gordo, assim, nesse patamar de 305, 310 reais, dificilmente voltaria a um preço abaixo disso, pelo menos nesse curto prazo. Quer dizer, tem força para suportar ali os 315, mas retomar os 330 tá mais difícil então, Iago. Exato, exato. Na nossa visão, sim. Acho que a retomada dos 330 viria só com uma retomada chinesa daí. Bom, e daí vem a questão. China ainda nem sinal, né? Nem sinal. O que a gente tem ainda é pura especulação. Qualquer data que eu fale aqui é pura especulação. Particularmente, a gente acredita que provavelmente isso aí vai acontecer em 2022 por conta do prazo mesmo, né? Agora, voltar agora pouco impacta para o ano novo chinês. Então, o que a gente desenha de cenário aqui é que provavelmente aconteceria em 2022. Mas pode ser que essa semana mesmo volte. Assim, a gente não tem nada oficial e só o governo chinês mesmo para dar uma pontuação para isso. Muito bem. Bom, então a gente tem um cenário traçado pelo menos até o final do ano, Iago. Mas e o começo do ano que vem? O que a gente pode esperar? Bem, normalmente, historicamente, janeiro não costuma ser um mês muito bom para demanda, né? A gente tem pagamento de impostos, matrícula escolar, então o foco de pagamento de dívidas de final de ano também, pagamentos de dívidas de maneira geral, né? De impostos e tudo mais, ele costuma diminuir a demanda por proteína animal, o pessoal foca em pagar outras contas, digamos assim. Então, a tendência é que a gente veja, digamos assim, uma demanda não tendo força para guiar uma nova alta do boi gordo. Particularmente o que a gente vê nesse primeiro trimestre do ano é um preço do boi gordo mais flat, mais tímido, mais plano, eu diria, né? Uma precificação bem próxima desses 305, 310 reais. Na nossa visão, é o que a gente trabalha de cenário para esse primeiro trimestre de 2022. Salvo volta da China, né? Exato, considerando que a China não voltaria. Se a China voltar, aí a gente vai ter que observar, obviamente, como é que vai ser o comportamento de demanda por parte deles, se eles vão voltar com uma força muito grande, porque se eles voltam com uma força muito intensa, eles tendem a pressionar muito o preço da carne bovina que eles vão ter que pagar, entendeu? Então, isso tudo vai depender da intensidade também que a China voltar. Se a China voltar, aí a gente vê uma sustentação boa para que o preço do boi gordo mantenha os 320 reais, 315, 320 reais. Agora, esse ritmo de compra da China, geralmente o bom ritmo acontece no final do ano para eles se estocarem para o ano novo chinês, certo? Que acontece em fevereiro, se eu não me engano. Perfeitamente, que seria por isso que eu falei que, assim, mesmo que a China volte agora, não dá tempo mais da gente atender a demanda do ano novo chinês, porque a carne, o frigorífico teria que comprar agora, fazer a certificação, abater o animal, embalar, mandar para o porto, fazer o desembaraço, aí mais 30 dias de navio, 45 dias de navio, até chegar lá na China, aí até desembarcar, fazer o desembaraço, ir para o atacadista, o atacadista negociar para o varejista, não dá tempo mais, entendeu? Então, essa demanda de ano novo chinês, provavelmente a gente não surfe mais. Pois é. Vai ficar para o ano que vem só. Mas daí a gente precisa ver o ritmo da China também depois do ano novo chinês, que tradicionalmente eles voltam às compras, né, Iago? Mas enfim, exato, são cenas para os próximos capítulos. Agora, da última vez a gente conversou sobre os Estados Unidos, o potencial que os Estados Unidos tinham aí para avançar, né, no mercado brasileiro aí. Como é que está indo isso, Iago? E como é que a gente pode esperar aí a participação dos Estados Unidos em relação às compras da carne bovina brasileira? Bem, Alexander, assim, a gente já teve um mês de novembro, a gente exportou menos em novembro do que em outubro. E assim, quem foi o principal comprador de carne bovina no Brasil em novembro, pela primeira vez na história, com o maior volume da história já adquirido do Brasil em um único mês, foi os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eu lembro que a gente tinha conversado já em outros momentos sobre algum país que poderia fazer frente à demanda chinesa e levar volumes que a China leva hoje, né, de 100 mil, 70 mil toneladas mês. Eu enxergava de curto prazo justamente os Estados Unidos hoje, que é um grande importador de carne bovina, apesar também de ser um grande exportador de carne bovina. Então, eles têm uma
uma forma de comercialização em que eles são um grande exportador, mas também são um grande importador. E o Brasil, na minha visão, poderia surfar dentro desse mercado norte-americano de exportação, né? O Brasil poderia explorar mais os Estados Unidos. E bem, o que a gente fez em novembro foi exportar mais, foram 12 mil toneladas, é um número bem aquém do que a China embarcava, né, durante os 9 primeiros meses de 2021, cerca de a China levava em média aí 70, 78 mil toneladas, enquanto os Estados Unidos no mês passado levou 12 mil. Mas já é um começo, e eu acho que é um dos países que a gente melhor poderia trabalhar, digamos assim, a exportação de carne nesse momento, levando em consideração esse volume total importado de outros países também. Mas é importante comparar aí, né, a distância que tem do consumo chinês, 78 mil toneladas que você citou aí, para os 12 mil que já foram recordes aí no mês passado para os Estados Unidos, né, Iago? Tem uma diferença muito grande ainda, né? Exato, assim, é um mercado assim que eu não vejo que ele vai mudar daqui até, digamos assim, março de 2022, mas no médio prazo, eu acho que é um mercado que pode fazer um mercado muito bom para o Brasil poder conseguir trabalhar de forma mais consistente, porque quando a gente começou a exportar para a China em 2015, 2016, a gente não esperava que a China ia comprar 70 mil toneladas, a gente marcava 20, 10, 15 mil toneladas. Então, é um mercado que eu enxergo um potencial grande para que a gente comercialize um volume cada vez maior de carne bovina. Mas o lobby já começou lá, Iago. Será que isso é tranquilo de ser superado? Não é um negócio tranquilo, Alexander, na real. Assim, uma grande problemática para o Brasil vai ser enfrentar o lobby de um grande produtor e fornecer, como eles têm um mercado interno muito forte, eles produzem muita carne. Então, assim, é normal que a gente enfrente um lobby intenso lá dos norte-americanos. E a narrativa é conhecida, né? A mesma usada pela União Europeia, né? Desmatamento da Amazônia, carne boi produzido em área ilegal, enfim. Esse discurso vai voltar forte, né? Exato. Dessa vez foi por conta da problemática da vaca louca, né? Típica. Então, a problemática também se centrou em cima disso, das denúncias, de certa forma, dos pecuaristas norte-americanos querendo barrar as exportações brasileiras lá para os Estados Unidos. Então, a gente tem que ficar muito de olho, sim, em como vai ser esse lobby, como vai ser esse comportamento. Mas, de maneira geral, acho que assim, é um país que vale a pena a gente ficar de olho e ficar, demonstrar a qualidade da nossa carne, como a gente produz, na maneira diferenciada que em nada, eu diria assim, eu acho que a pecuária brasileira tem muito mais a agregar do ponto de vista ambiental do que a pecuária norte-americana, como é feito. Boa, Iago. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, volte sempre. Muito obrigado pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês Notícias Agrícolas e até a próxima. Valeu, até a próxima. Um abraço. Valeu. Tá aí Iago Travagini aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pontuando, portanto, uma reversão de tendência na precificação da arroba do boi. Até meados da semana passada, os 330 eram números importantes e de negociação ativa acontecendo no estado de São Paulo. A partir daí, com as escalas alongando e a demanda não chegando a acontecer de forma que o mercado esperava, a pressão chegou, portanto, na precificação e agora temos como referência em São Paulo a arroba de 315, recuando um pouquinho aí em relação ao que tinha sido tratado já na semana passada. Então, vamos ficar atentos a esse movimento. O Iago acha pouco provável que exista uma queda ainda muito significativa em cima desse valor, no entanto, ficou mais difícil voltar aos patamares dos 330, na opinião do Iago Travagini, lá da Agrifato. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar, antes de encerrar, as negociações que ainda estão em andamento lá na B3. Você acompanha comigo na tela, dezembro caindo, 311,45, uma queda de 1,27%. O janeiro, desculpem, 315,70, queda de 1,39%. Fevereiro, R$ 315, queda de 0,63%. E o março, R$ 315, queda de 0,62%. O indicador CPE da última sexta-feira já sinalizava essa queda, já que o Iago
trouxe para a gente aqui 3,5% de baixa a R$ 312,95. Isso é a média dos negócios no estado de São Paulo, medido aí pelo indicador CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a partir de 12h30, tem o mercado e o Tempo e Dinheiro, trazendo aí as informações de mercado para você. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.